que foi o Senhor que designou esse texto, esse tema para nós aqui essa noite. Eu acho que os mais velhos aqui já foi pregado, mas a nova era de irmãos aqui nunca foi pregada uma mensagem sobre especificamente guardar o nosso coração. Esse é o tema da mensagem, sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração. Abra as vossas Bíblias, por gentileza, comigo no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, versículo 23. O nosso texto é só o 23, mas vamos ler até o 25, só para ficar como edificação para você e para nós, tá bom? Para ficar como alerta para a sua alma até o 25. Até os teus olhos olhem direito, isso tem a ver com onde nós estamos colocando os nossos olhos, em casa, na rua, nas redes sociais, certo? Os seus olhos olhem direito. Olha lá. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, e os teus olhos olhem direito. Até aí. Senhor, graças te damos. Pedimos que o seu Espírito ilumine a mensagem do texto, as mentes e os corações. A tua é a mensagem, Senhor. Eu sou apenas o teu mensageiro. Anuncia de forma impactante, interessante, grandioso aos seus filhos. Abre os seus corações, cada coração, inclusive o meu, seja aberto para ouvir a sua voz. Esteja atento a acolher a sua palavra com mansidão, para que seja renovado, exortado, acolhido, santificado, despertado pelo poder do seu Espírito. Faz isso, Senhor, para a glória do teu próprio nome, em nós, em nome de Jesus. Amém. Aí está, irmãos, o nosso texto. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Parece que nós não nos preocupamos muito com isso, não é, irmãos? Sobre guardar o nosso coração. Também tão pouco é falado coração, guardar o coração. Como assim? Por que eu devo guardar o meu coração? Irmãos, preste atenção. Quando a Bíblia fala do coração, tem vários aspectos para analisarmos aqui juntos. Eu preciso da sua atenção para você entender. E é muito importante isso. Está falando do órgão que traz mais vida para dentro do seu corpo, que pulsa, bombeia sangue para todo o seu corpo, o seu coração. E eu vou trazer isso para o mundo espiritual. Quando a Bíblia fala de coração, ela quer trazer para nós vários aspectos para analisarmos juntos. Primeiro, se a Bíblia fala de coração, ela está falando da inclinação, as determinações das vontades do coração do homem. Grave isso. Quando Salomão felizmente escreveu esse texto aqui, que vai dar luz para muitos outros textos, que vai fazer você olhar para essa mensagem e dizer, ela é boa e realmente eu preciso guardar o meu coração. Como eu disse, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de inclinação, as determinações das vontades dos nossos corações. Quando a Bíblia fala do coração, isto também está se referindo ao caráter moral do homem. Irmãos, o coração é o lugar dos desejos, é o lugar das emoções e paixões,
é o lugar da coragem de praticar o indevido. É o coração. É lá que está os desejos. É lá que está as emoções. Lá é o lugar da coragem vinda ao homem de praticar coisas indevidas. É do coração que sai a coragem pecaminosa de praticar atos indevidos e vergonhosos contra Deus. É do coração. Diante disso, você já podia entender a importância do que está sendo falado. Porque se é do coração que procede essa força maligna, inclinada a percepções erradas contra Deus, isso já é bastante claro para nós, para ficarmos entendidos que devemos guardar esse órgão tão perigoso que é. Então, diante disso, irmãos, devemos valorizar o máximo o texto que você está aberto aí e levá-lo muito a sério. Vou repetir. Diante disso, devemos valorizar ao máximo o texto que está aberto aí e levá-lo muito a sério. Tem como não levar a sério algo como falar do coração? Irmãos, percebemos, à luz desse texto, que fonte perigosa é o coração do homem. À luz desse texto aqui, que Deus iluminou no poder do Espírito, na ação do Espírito, a Salomão escreveu um texto tão grandioso, significativo, importante para nós. Isso mostra para nós o quão perigoso é o nosso coração. Que fonte perigosa é o coração do homem, quando ele não é guardado, protegido e preservado do mal. Eu vou repetir. Que fonte perigosa é o coração do homem, quando ele não é guardado, protegido e preservado do mal. Esse coração se torna muito perigoso, irmãos. Quando um coração não é protegido e guardado do mal, é igual um leão solto no meio de uma multidão. Como é perigoso o homem que não dá ouvidos à palavra de Deus e principalmente a palavras como essa. Quando ele não é guardado e protegido, irmãos. Deixa eu adiantar aqui. Irmãos, esse texto merece a devida importância que ele possui, que ele contém. Irmãos, vejam o que diz o próprio Provérbios. Vamos ler de novo. Vamos lembrar de novo o que ele diz para nós. Vamos lá. Grave aí, por favor. Da onde é que saem as fontes da vida? Só o 23 agora, tá? O que é que está escrito aí? Sobretudo, o que se deve guardar, guarde o quê? Porque dele procede as fontes da vida. É forte ou não é? É dele, irmãos, que saem as ações da vida. Fontes da vida quer dizer ações da vida, práticas da vida, atos da vida. É dele. Começa nele o homicídio, o adultério, o suicídio, o furto, a lascívia, a cobiça. Começa nele. Antes de tudo começa nele, irmãos. Começa o coração a maquinar, a desejar, a cobiçar, a inclinar. Por isso Salomão está dizendo que guarde o seu coração. Mas eu vou mais a fundo daqui a pouco, irmãos. Você vai entender por que você deve guardar ele. Porque dele saem as fontes da vida, as ações da vida, os feitos da vida. É do coração que sai a força e a coragem para agir. Irmãos, a nossa oração tem que ser constante, igual a oração de Davi. Por isso, disse aqui uma vez que é uma das orações mais tremendas da Bíblia, mais significativas que devemos orar. Quem se lembra da oração de Davi sobre o coração aqui? Por que Davi orou daquela forma?
porque ele sabia que fonte enganosa era o seu próprio coração. Eu estou falando do homem segundo o coração de Deus. Daqui a pouco nós vamos para lá para a oração profética. Irmãos, não sossegue a sua cabeça no travesseiro antes de consultar o seu próprio coração. Vou repetir. Não sossegue a sua cabeça no travesseiro antes de consultar o seu próprio coração, analisá-lo profundamente, tentar perscrutá-lo o máximo que você puder. Sabe por que eu digo isso? Antes de irmos para a oração de Davi, vamos ver o que Davi escreveu em Salmos 4:4. Que tremendo isso. Vamos lá. Você pensou que era minha essa fala? Antes de dormir, não durma sem analisar o coração? Não, não é minha. É da Bíblia, tá? Vai lá. Irai-vos. Não, deixa os irmãos acharem e nós vamos ler juntos. Que tremendo esse pequenos salmos. Olha. Muito legal. Pronto. Vamos ler. Está escrito assim: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Mas antes de sossegar, tem que fazer o quê? Consultar o coração. Não sossegue antes de consultar o teu coração. É a Bíblia que está dizendo. Porque você pode achar, consultando ele, muitas mazelas por lá, perdidas, pecaminosas, enganosas contra Deus. Que salmos tremendo, não é, irmãos? Irai-vos e não pequeis. Essa ideia aqui de irai-vos e não pequeis, para que não passar desapercebido, eu sei que tem outro rumo para outra mensagem. Mas isso aqui tem a ver com contendas que às vezes acontecem no lar. Isso tem a ver com quando contenderem, discutirem, se desentenderem em suas casas. Não deixe que o sol se ponha antes que o problema esteja resolvido na sua casa. É isso que quer dizer. Irai-vos e não pequeis. Certo? Porque se você deixar amanhecer, dormir separado, um para um lado, outro para o outro, brigado, seja o que for, isso aqui é rápido. A Bíblia diz que você deu lugar ao diabo. Paulo usou esse mesmo texto lá em Efésios e acrescentou: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ele usou esse mesmo texto, só fez acrescentar um pouquinho, sabe? Ele só fez dizer que quem dá lugar à ira, de modo que o sol se põe e não resolve o problema, deu lugar ao diabo. Mas vamos voltar para o nosso texto, só para não passar desapercebido. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. A partir de hoje não vai, né, irmãos? Mais, né? Deitar, bom, caiu, dormiu. Isso que às vezes acontece, né? Cansaço. Mas faça isso primeiro, tá? Escute Deus, porque o Senhor sabe o que Ele está falando. Consulte o coração primeiro e depois, se não achar nada que você pequei contra o Senhor, eu pensei isso e não pedi perdão, eu pratiquei isso e não pedi perdão à pessoa, eu pratiquei isso semana passada e não pedi perdão a Deus. Se não houver esse tipo de sentimento, pode dormir sossegado. Mas antes de sossegar, consulte o seu coração. Agora vamos para a oração mais tremenda, ou melhor, uma das que nós devemos mais imitar na Bíblia, uma das mais significativas das Escrituras. Salmos 139, vamos lá. Salmos capítulo 139, versículo 23 e 24.
Diga se nós não devemos imitar essa oração todos os dias que se ajoelharmos diante do Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja Deus, irmãos. Você está arrepiado, sério. Esse versículo é de arrepiar. É tremendo, irmãos. Essa oração tem que ser constante. Todas as vezes que nós se ajoelharmos. O que Davi está dizendo é: Senhor, sonda, porque talvez há pecados em meu coração que nem eu mesmo tenha percebido. Você entende por que devemos orar assim? O que Davi está dizendo é: por mais justo que eu seja, Senhor, vai haver pecados escondidos. Meu coração é enganoso. Então, se houver pecados escondidos, expõe diante de mim, para que eu trate ele, vença ele e me arrependa deles. Por isso, é isso que quer dizer essa oração. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau que os meus olhos não conseguem ver. Ver se há em mim algo mal em meu coração que eu mesmo não consigo perceber. E me guie pelo caminho eterno. Irmãos, você compreende agora a seriedade da coisa? Essa deve ser a sua constante oração. Você entende Salomão agora? Sobre tudo que você deve guardar. Guarde o ouro para não ficar pobre. Guarde a prata. Guarde as posses. Guarde o reino. Guarde as grandes vinhas de onde saem os grandes vinhos. Guarde a mulher para que não fique viúvo. Foi isso que Salomão falou? Foi isso, irmãos? Não? Não. Ele falou: guarde o teu coração. Ele podia assim dizer, o homem mais rico da face dessa terra não podia facilmente dizer: de tudo que você deve guardar. Vou te dizer um agora: guarde o ouro, porque nunca você vai ficar pobre. Guarde as vinhas, nunca vai faltar vinho para você. Foi isso que ele falou? Nós devemos analisar, irmãos. E isso deixa o texto ainda mais profundo diante de um homem rico quanto ele era. Ele não colocou a riqueza, não colocou os vinhos, as 1000 mulheres que eles tinham, as posses, não está aqui. Ele esqueceu disso, mas ele disse de tudo que deve guardar. Guarde o seu coração. E sabe por quê? Porque nós podemos ter tudo isso, mas se não tiver um coração preservado e guardado no Senhor, você pode ter tudo isso e estragá-lo e destruí-lo. É ou não é? Por causa das loucuras, do engano e da má inclinação dos nossos corações. Você pode ter todas essas bênçãos e não dar o valor devido se não tiver um coração edificado em Cristo. Veja, irmãos, quando o coração não está edificado no Senhor, quando o coração não está guardado, preservado como deveria estar, esses corações costumam a desvalorizar, menosprezar as coisas realmente de grande valor. Eu vou repetir isso aqui, para que fique gravado. Quando um coração não está edificado no Senhor, quando um coração não está guardado e preservado como deveria estar, esses corações costumam a desvalorizar, menosprezar as coisas que realmente são de grande valor e de grande importância, que o Senhor coloca diante dele para o seu gozo, alegria e paz. Você nunca viu não um coração desprezador? Que você olha e diz assim: não é possível, esse cara não está vendo quão bom o Senhor tem sido na vida dele, mas parece que os olhos dele nunca enxergam a boa parte. Parece que os olhos dele só vê a parte má, das ruínas, das perseguições, dos problemas. Não conhece pessoas assim não? Que nunca vê a parte boa, grandiosa, valorosa de Deus, irmão. É o coração dele que engana a tal ponto que faz que coisas grandes para ele se tornem pequenas, que coisas de grande valor não tenham nenhum valor. Tal enganoso é os nossos corações, não é, irmãos?
coisas de grande valor, irmãos. Coisas que o Senhor produz, ou melhor, traz para eles para produzir gozo, alegria e paz. Mas, irmãos, infelizmente, para se entreter com as coisas menos de valor, que não é de Deus, o coração se inclina com alegria, na maioria das vezes. Já prestou atenção nisso? É sério, irmãos. Enquanto eu preparava esse sermão, eu podia perceber como o Espírito de Deus me inclinava a preparar essa mensagem para a sua igreja. Mas é a nossa realidade, eu percebia, é a nossa realidade. Coisas grandes parece que os nossos olhos não vê. Você tem muita coisa para agradecer, para se alegrar, para se regozijar, para viver o dia todo feliz e alegre. Mas pode ver, parece que o nosso coração nos engana. Apaga tudo isso e faz os nossos olhos brilhar com coisas pequenas que não tem nenhum valor. Quão enganoso é os nossos corações. Como eu disse, coisas que não mais Deus coloca diante dos nossos olhos, porque as que Deus coloca, o nosso coração enganoso acaba diminuindo, desprezando. Então vem o diabo e coloca diante de nós entretenimentos e coisas que talvez vai fazer os olhos brilhar mais. Talvez, irmãos, esse enganoso coração está te enganando e fazendo você desprezar aquilo que é de grande valor, as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em sua vida. Talvez seu coração está enganando você, cegando você de tal modo que você não consegue enxergar tais coisas. Quantos benefícios graciosos o Senhor está concedendo à sua vida, está colocando diante de ti, para a sua alegria, para o seu gozo, para o seu deleite, para que isso gere em você um coração grato e obediente a Ele. Mas pelo engano do coração do homem, muitas vezes ele não consegue ver isso. Mas também do outro lado, está lhe levando a brilhar os olhos com as coisas de menos valor que o diabo coloca diante de você. Abram por gentileza comigo o livro de Provérbios 28, irmãos. Você sabe por quê? Você deve guardar o seu coração, irmãos. Pelo que você vai ler aí agora em Provérbios. É por isso que você deve guardar o seu coração. Provérbios 28, 26. Olha o que diz, irmãos. O que confia no seu próprio coração é um quê? Não confie, irmãos. Como é forte isso. O que confia no seu próprio coração é um insensato. Não confie, tá? Guarde ele, é melhor. Não confie. Ele pode estar a qualquer hora, a qualquer momento te enganando. É forte ou não é, irmão? Isso aí, né? O que confia no seu próprio coração é tolo. Mas você quer mais ênfase? Por que você deve guardar o seu coração? Vamos para Jeremias capítulo 17, por gentileza, irmãos. Eu acho que esse aqui ainda é mais forte que nós iremos ler agora. Jeremias capítulo 17. Eu acho sobre o coração um dos mais tremendos. Não sei se você vai achar também. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. Está escrito aí assim: enganoso é o coração, mais do que todas, nossa, mais do que todas as coisas. E o que mais ele é, irmãos? Desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os
pensamento. Isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É forte ou não é? Enganoso é o coração, mas do que todas as coisas. Agora acho que não tem mais dúvida para nós. Devemos guardar ele, não é? Ele não é só enganoso não, tá, irmãos? Pense em alguma coisa enganoso aí, vá. Pois é, o coração é mais enganoso do que o que você pensou agora. Ele é mais enganoso do que todas as coisas, irmãos. Você percebe? A máquina de gerar que você tem dentro de você pode ser até de gerar bênçãos, mas pode ser também de gerar maldições. Você tem uma máquina de gerar, uma fonte dentro de você que pode jorrar para a vida, mas que também que pode jorrar para a morte. Aleluia. Meu irmão amado, chegou a hora de você cuidar mais, com todo o zelo, com toda a força, com toda a dedicação, das fontes do seu coração. Talvez ele está te enganando e te destruindo aos poucos espiritualmente. Eu acho que diante de tais versículos e declarações, nós iremos levar a sério isso aqui. Eu creio no poder do Espírito que guia essa mensagem. Nós cuidaremos mais do nosso enganoso e desesperadamente corrupto, muitas vezes, corações. E ele é enganoso mais do que todas as coisas. Então eu repito, você acha que chegou a hora de cuidar mais com todo o zelo e força e dedicação das fontes do seu coração? Como eu disse, ele pode estar lhe enganando e te destruindo espiritualmente aos poucos. Acredite, irmãos, os enganos de um coração pode de maneira muito rápida afastar um homem do Senhor, sem que até ele mesmo perceba que isso aconteceu. Deixa eu repetir isso. Acredite, o engano ou os enganos de um coração do homem pode de maneira muito rápida afastar o homem do Senhor, sem que até ele mesmo perceba que isso já aconteceu. Quer ver? Abra Juízes comigo aí, 16. Volta para Gênesis e voltando. Juízes é depois de Josué. Vamos lá. Juízes, versículo 16. Ou capítulo 16. Desculpa. Versículo 20. Olha o que eu falei agora, se é bíblico. Que o coração pode enganar um homem de tal modo e destruir ele sem que ele perceba. O coração pode afastar o homem do Senhor sem que ele mesmo perceba. Mas foi isso que aconteceu aqui. Juízes capítulo 16, versículo 20. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém, irmãos? Aconteceu? Exatamente assim? Você viu? Sem que ele percebesse, o coração dele enganou ele, de modo que nem ele percebeu que a presença do Senhor não estava mais com ele. E ele disse, Dalila disse: Sansão, aí vem os filisteus. Você se lembra da história, né? Que as outras vezes que os filisteus veio, ele tornou as cordas, botou os filisteus para correr. Aí a Bíblia diz que ele disse: ah, Dalila, e daí? Vou sair como da outras vezes e ser vitorioso. Mas o texto traz um detalhe importantíssimo. Não sabia ele
que a presença de Deus já tinha sido retirada. O coração de Sansão enganou. É forte isso aqui, não é, irmãos? Ou você trata o seu coração hoje à luz da palavra de Deus, para que as intenções deles, as inclinações, a coragem dele, tudo isso possa estar na perspectiva correta no Senhor, nas coisas de Deus e naquilo que vai edificar a sua vida, seu espírito, e firmar os seus pés no caminho da retidão. Ou qualquer hora, espiritualmente falando, esse tal coração enganoso, não guardado, ele pode parar de distribuir o sangue necessário para o corpo. Irmão, sangue é vida, e o coração é o que faz a distribuição do sangue para todo o corpo. Se isso parar de acontecer, esse corpo fica doente e vem a óbito. E espiritualmente falando, esse coração vai abandonar a Deus. De tudo que deve guardar crente, cristão, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Só um instantinho, ele saiu aqui, tá? Voltou. Irmãos, guarda o teu coração, ou melhor, guardar o teu coração significa que você deve tomar cuidado com os seus pensamentos, desejos e emoções. Vou repetir. Guardar o seu coração significa que você deve tomar cuidado com os seus pensamentos, com os seus desejos e emoções. Escute isso, irmãos. Tudo de bom ou de ruim que você faz começa no coração. Por isso, é muito importante, irmãos, cuidar dele. Vou repetir. Tudo de bom ou de ruim que nós fazemos começa no coração. E por isso, é muito importante que você cuide dele. É como que se o coração, é como que o coração pudesse abarcar tudo, a totalidade de nosso intelecto e de nossa vida e de nossa vontade. Irmãos, a ideia do hebraico aqui não é sobre tudo, mas é acima de tudo. O hebraico, acima de tudo, mantenha o seu coração, isto é, sua mente e pensamentos, sua vontade e afetos, que são a causa mais imediata das ações dos homens. Preservados e guardados, conectados com a palavra de Deus, esteja o seu coração. Irmãos, esse texto de Provérbios lança a luz para vários versículos da Bíblia, como nós já vimos, já passeamos alguns, tanto que já lemos como aqueles que ainda iremos ler. Textos que tratarão da mais importância e significado para esse texto de Provérbios que nós estamos lendo agora, que fará nós entendermos de forma mais clara o porquê que devemos guardar o nosso coração, porquê que devemos obedecer, se atentar para que o livro de Provérbios está dizendo para nós. Eu acho que esse é um dos mais fortes, tá? Abra Marcos aí, por gentileza. Marcos. Sabe por quê, irmãos, você deve guardar o seu coração? Pelo que Marcos vai lhe dizer agora. Por causa do que Marcos vai dizer para você agora. Eu acho que você vai perceber por si só. Marcos capítulo 7, 21. Vamos lá. Marcos capítulo 7, versículo 21. Está escrito assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios,
a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, amor ao dinheiro, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Devemos ou não guardar o coração? Você viu o que foi acabado de dizer? Ser falado aqui, lido? Você leu aí? Esses males estão lá, irmãos. E aí, Salomão está ou não está certo quando diz de tudo ou acima de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração? Eu acho que ele está mais certo do que nunca, diante do que nós estamos lendo. Mas a verdade, irmãos, é que vivemos em um mundo muito agitado, não é? Implacável. Há muitas coisas grandes e pequenas que acontecem em nossas vidas, a cada momento e em cada dia. Vou repetir. Vivemos em um mundo muito agitado e implacável. Não é assim o mundo que nós estamos vivendo? Agitado e implacável. Há muitas coisas grandes e pequenas que acontecem em nossas vidas, a cada momento de cada dia. Essas coisas, irmãos, às vezes acabam ocupando os nossos corações, não é? E nos impedem de ter uma comunhão mais profunda, mais verdadeira e mais sincera com Deus. Você já parou para pensar nisso? Que o mundo que vivemos colabora, corrobora, ajuda, nos afasta. Ele luta para nos afastar da comunhão de Deus. Observe isso. É um mundo agitado, irmãos. É um mundo implacável. É um mundo de coisas grandes e coisas pequenas. Em cada dia, todo dia, acontecem coisas pequenas e coisas grandes em nossas vidas. E essas coisas grandes e pequenas, por vezes, acabam ocupando os nossos corações e nos impedindo de ter uma comunhão mais profunda, mais verdadeira e mais sincera com o nosso Deus. Quem concorda, diga um amém. Como resultado, nosso relacionamento com Deus se torna cada vez mais distante e frio, devido ao nosso coração que está sendo bombardeado pelo mundo, enganado, atraído e absorvendo as coisas dele. Perceba isso, irmãos. A correria do mundo é terrível e ele corrobora para o seu mal. O mundo, o sistema, tá? Ele trabalha para que o seu coração sobrecarregue de coisas más, imundas, se incline a coisas pecaminosas, para que você cada vez mais esfrie o seu relacionamento com Deus, fique mais distante e mais frio. Quando essas coisas acontecem, irmãos, rapidamente esse coração pode perder a direção correta e se tornar um coração sem objetivo em nossas ações. E um resultado disso acaba sempre em corações vazios e sombrios. Esta é, irmãos, uma situação muito perigosa. Irmãos, o coração é algo tão sério que você conhece alguém, você conhece o que está no coração de uma pessoa por aquilo que ela fala. Acredite, irmãos, os corações dos homens são denunciadores de caráter. O coração do homem denuncia e anuncia o seu próprio caráter através da sua boca, através daquilo que ele fala. É mostrado o que está em seu coração. Se for coisas ruins e perversas, maliciosas, loucas, pecaminosas, isso será uma denúncia. Isso será uma denúncia grave para o dono daquele coração. Abra comigo Mateus capítulo 12, versículo 35.
versículo 34, irmãos. Vamos lá? Todos encontraram? Isso aqui, irmãos, é Jesus repreendendo os fariseus, tá? Para não parecer que é o pastor chamando a igreja de raça de víboras. Vamos lá. Raça de víboras. O nosso texto é mais na frente. Como podeis falar coisas boas, sendo... Porque a boca fala do que está cheio, o... Só de aí mesmo. Quer conhecer alguém? Fique conversando com ela meia hora só. E veja o que é que vai sair da boca dela. Vá analisando. No final você vai ter um diagnóstico. Você pode dizer a ela: olha, irmão, eu consigo, de alguma maneira, não tão profunda quanto Deus, ver o seu coração. Como assim? A Bíblia diz, meu irmão, que a boca fala do que o coração está cheio. Tudo que você falou aí está no seu coração. É forte isso, não é? Devemos guardar o nosso coração, irmãos. Isso é até uma boa para você conhecer as pessoas melhor a partir de hoje. Irmãos, a boca que abençoa é aquela que profere boas novas, palavras de graça e de sabedoria, de experiência e de fé, de perseverança e de virtude e de vida. Coisas ditas, essas que provêm de Deus e de sua palavra. Essa é a maior prova que o dono daquele coração está em Deus. Mas a pergunta que fica é: como eu guardo o coração? O que faço para guardar o coração? Irmãos, uma vez que eu mostrei a ferida pela luz das Escrituras, acredite, jamais faltará a cura. Só existe uma forma de manter os nossos corações puros e conectados ao Senhor. Abram, por gentileza, Salmos, capítulo 119. Vamos pegar do 9. Veja bem, irmãos. Nunca esqueça. Provérbios capítulo 21, 14 diz assim, se não me falha a memória: o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Você pode pegar aquele versículo e dizer assim: o coração do homem que se desvia de Deus, da palavra de Deus, na congregação dos mortos repousará. Eu vi esse versículo se cumprir poucos dias atrás, mas não vou entrar nesse assunto. Agora observe uma coisa. Foi mostrado para nós toda a ferida, a mazela, a desgraça, o engano dos nossos corações. Ficou claro para nós? Nosso coração é mais perigoso do que nós imaginamos. Devemos guardar ele. Sim? Amém, igreja? Mas, claro que precisa ter também a cura. Como? De que forma eu vou manter puro o meu coração? A própria palavra vai dizer isso para você. Não precisa eu inventar algo aqui. Versículo 9 ao 11. Vamos ler. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Você pode mudar isso aí e ler assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Fazendo o quê? Observando segundo a tua... Primeiro ponto aqui, não vamos atropelar o texto não. Qual é a primeira coisa para manter um coração sadio, irmãos? Observar a palavra de Deus. Mas é só observar aqui, irmãos, é só ouvir. Então, o primeiro ponto, você acha mesmo que não ia haver o antídoto para a cura? A Bíblia sempre mostra a ferida, mas nunca deixa de nos trazer a cura. Aqui está a cura para o seu coração. Se ele está doente, frio, longe do Senhor, enganado pelas mazelas, Deus está te mostrando a cura essa noite. A cura é: ouça a voz de Deus e guarde-a, pratique-a.
conserve no seu coração. Quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Veja, de que maneira eu posso guardar o puro meu caminho. Salomão, tudo bem, você falou de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Marcos, tudo bem, você disse que de lá saem todos os pensamentos mais imundos, inclusive a loucura. Jeremias, tudo bem, você falou que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Mas aonde está a cura? Davi é usado para nos trazer a cura. Ou o salmista, de que maneira eu posso manter puro o meu coração? Irmãos, a partir de hoje, você quer manter o coração puro? Guarde a palavra do Senhor, guarde a palavra que é pregada, conserve-a, leia as escrituras diariamente na sua casa, leia com toda perseverança, leia com toda atenção, leia salmos, leia provérbios e pratique aquilo, guarde aquilo, para que o seu coração não se desvie do caminho do Senhor. Mas calma, nós vamos chegar no ponto ideal. Primeiro ponto: observando segundo a sua palavra. Não tem outra, irmãos. Outro meio, qualquer outro meio inventativo que você possa ser ajudado. Aqui a nossa ajuda. Aqui está a ajuda, talvez para o seu doente, pouco bombardeado o coração. Um coração que talvez já não está pulsando como devia pulsar, jorrando sangue para o corpo como devia jorrar. Talvez o coração que já está parando espiritualmente, por causa da sujeira que está entrando nele, que entrou nele e continua entrando. Aqui está a cura para você, irmãos. Se essa palavra entrar, ela purifica, ela tira toda a mazela. Você já viu como é dito que o ouro tem que passar por uma purificação para tirar as impurezas? É assim mesmo. A palavra, quando entra, é como o fogo que vai tirando as impurezas, vai tirando as mazelas, vai tirando as perspectivas erradas e tornando um coração puro, que ama o Senhor e que anda verdadeiramente nos seus caminhos. É a palavra. Essa é a resposta. Aqui está o resultado. Você precisa ler mais, precisa tirar mais tempo para orar. Orar et labutare. Orar e labutar, meditar e orar. Precisamos fazer isso constantemente. Mas tem mais. Versículo 10, ou melhor, 11 logo. Como é que eu faço para guardar o coração? Está escrito o que aí? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Uau! Fantástico isso, não é, irmãos? Como, Salomão? Está aqui, meu filho. Você quer ter um coração puro, que não anda em fontes pecaminosas? Guarde a palavra de Deus no coração. Se anime com ela, regozije-se com ela, acredite a sua fé nela. E assim ela vai guardar você puro, guardar seu caminho puro, livrando você de se inclinar para aquilo que o seu coração outrora se inclinava, livrando você de desejar aquilo que outrora o seu coração desejava. A palavra vai conservar ele, guardar ele das impurezas desse mundo. Guarde a sua palavra, a palavra de Deus no coração, e ela vai guardar você do mundo, vai guardar você de você mesmo, vai guardar você de Satanás. Eu vou repetir: guarde a palavra de Deus no coração, e ela se encarregará de guardar você do mundo, de guardar você de você mesmo e de guardar você do próprio diabo. É claro o texto, não é? Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Em outras palavras, quando a sua palavra está em meu coração, as minhas inclinações, as minhas intenções, os meus interesses, as minhas obras são outras. É isso que ele está dizendo. As minhas atitudes são corretas, os meus pensamentos são corretos, porque a palavra da verdade, a palavra santa, está em meu coração.
Eu sou verdadeiro. Eu ando em verdade. Você entende? Isso é tremendo, irmãos. Esse texto pequeno do 11 é tremendo. Guardei a sua palavra no coração, para não pecar contra ti. Quando a sua palavra é a luz do meu coração, nele não habita mais trevas. Você entende isso? Quer que as trevas, talvez que está em seu coração, seja dissipada? Deixe que a luz da palavra entre nele. Lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É aqui, mais para frente nós vamos ver isso. Salmo 105. Precisa abrir. Então, irmãos, é isso que o salmista está dizendo. Para você que vai me assistir depois. Se eu guardar sua palavra em meu coração, ela me livrará de ser um homem o quê? Mau. Ela vai livrar o engano do meu coração de cair em tentações, de se inclinar para caminhos tortos, equivocados e errados. Se a sua palavra estiver em meu coração, a loucura não vai prevalecer, a ganância não vai prevalecer, a avareza não vai prevalecer, o adultério não vai prevalecer, porque a sua palavra, que é vida, que é santa, está no meu coração. É isso. Aqui está o segredo de forma clara. Aqui está o antídoto, o remédio, a cura. Davi está sendo claro. Se eu guardo esse tesouro no meu coração, o meu coração se torna um coração rico no Senhor, enriquecido de virtude, enriquecido de obras, enriquecido de atitudes corretas. Se essa palavra está em meu coração, eu serei outro aqui. Aqui o segredo do remédio. Amém, irmãos? Mas sobre o que pensar? O que é que eu devo pensar? Filipenses capítulo 4. Quando a palavra de Deus está em seu coração, você tem mais facilidade para pensar como Filipenses 4:8 manda, irmãos. Tem a ver com o coração também, né? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Deixe todos encontrarem e estaremos fazendo a leitura. E estarei finalizando a mensagem dessa noite para a glória do Pai. Com as últimas finais. Amém? Todo mundo encontrou aí? Está escrito assim: finalmente, irmãos, tudo o que é o quê? Verdadeiro, tudo o que é o quê? Respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém, irmãos? Guarde isso. Guarde a palavra no coração. Tudo que for de boa fama, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for justo, tudo que for respeitável, seja isso que ocupe diariamente a sua mente. Talvez não é isso, né, que está acontecendo, né? Mas aqui está o remédio. Aqui está a cura. A cura começa lá em Salmos, irmãos. Você olhando para Davi e perguntando: Davi, como assim? Guardo a palavra no coração para não pecar contra ti. E talvez Davi dizendo assim: é que quando eu guardo a palavra de Deus no coração, eu não me inclino para as concupiscências, para os enganos, para os desejos carnais, com tal força quando eu não guardo ela. A palavra me guarda de mim mesmo, a palavra me protege, a palavra me edifica no Senhor e faz que o meu coração não seja o coração de um animal irracional e embrutecido. É isso. A palavra de Deus nos guarda de nós mesmos. Se Salomão disse: guarde o coração, Davi mostrou como guardar ele. Se o filho falou: guarde, o pai disse: eu sei como guardar, filho.
guarde a palavra de Deus dentro dele, armazene, deixe ela lá, e ela se encarrega de fazer o mais nesse coração, de purificá-lo, libertá-lo, sará-lo, curá-lo no poder do Espírito de Deus. Últimas considerações dessa pregação. Irmão amado, guarda o teu coração com toda diligência, teus pensamentos, tuas vontades e afeições, pois a partir daí procede todas as ações e ação natural como também espiritual que levam à vida eterna. Perceba, irmãos, que falando naturalmente do corpo humano, o coração é a fonte de todas as correntes da vida e do corpo. Por isso, amados irmãos, deve-se tomar cuidado para que a fonte não seja parada nem ferida. Assim, nas coisas espirituais, o coração é a sede do Senhor, é a casa da morada de Deus, da vida e da glória, de modo que as fontes da vida espiritual procedem dele para todos os poderes. Por isso, vigie com toda diligência, para que esta fonte não seja selada, nem que essas correntes da vida sejam cortadas. Portanto, afasta o teu coração e os seus olhos daquilo que é mal, que é pecado, que é impuro, que desagrada a Deus, para que a sua alma seja abençoada, ou melhor, para o bem da tua alma. Louvado seja Deus, fique de pé, só lhe deu glória. Vamos louvar ao Senhor depois dessa mensagem. Convictamente eu tenho certeza que Deus falou com todos nós.